Fala, rapaziada, galera bonita, todo mundo que tá por aqui, muito obrigado por estar aqui novamente. E hoje iremos falar sobre a nossa democracia brasileira. Exatamente, pois eu tenho 100% de certeza, quando você assiste Jornal Nacional ou qualquer outro jornal, você não entende bolhufas de nada. Nada de nada. Mas hoje aqui você vai entender de uma vez por todas como isso funciona e o que é esse tal de ministérios, o que é esse STF, STJ, esse não sei o que, esse do hack o parta. Fica aqui que você vai entender de uma vez por todas como tudo funciona da maneira bem simples e você vai entender como realmente funciona a nossa democracia. Fique aí. O sistema brasileiro, ele é um sistema presidencialista. Como assim presidencialista? Um sistema onde o presidente comanda grande parte das coisas. O presidente que seria o chefe de Estado e governo. E também o nosso sistema de votação é um sistema majoritário. Acabei de falar essa palavra, aposto que você já ouviu essa palavra, majoritário, sistema majoritário, no Jornal Nacional ou em qualquer outro jornal, ou você já leu e você sempre ficou se perguntando, que diabo é isso? Vocês sabem o que é chefe de Estado? Chefe de Estado é a figura de maior autoridade em um país, exercendo funções de cerimônias e simbólicas e representando a nação. Seus poderes podem variar de acordo com o sistema de governo. Um exemplo prático disso é a Rainha Elizabeth. O chefe de Estado, ele não tem tanto poder como o chefe de governo, pois o chefe de Estado ele tem muito mais influência sobre o Estado do que poder, mas quem governa mesmo é o chefe de governo. Chefe de governo é aquele que governa o país, como eu falei. E exatamente, o sistema brasileiro de governo é exercido da seguinte forma: o chefe de Estado e governo é simplesmente o presidente, ele ocupa as duas posições, como é o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ocupa os dois cargos, chefe de Estado e chefe de governo. Ele tem influência sobre o Estado, de autoridade e poderes políticos para exercer sua administração durante seu governo, como chefe de governo. Majoritário, majoritariedade, que palavra é essa? O que isso significa? Calma que eu vou lhe explicar agora o que é isso. Majoritário refere-se à predominância, exatamente, ou número maior de algo. Descrevendo uma situação bem simples. Tem um candidato 1 e o candidato 2. O candidato 1 tem, respectivamente, um número maior referente ao seu concorrente. Então, ele é eleito, exatamente. Majoritariedade é referente a um elemento ou um grupo ou opinião, qualquer coisa, onde essa qualquer coisa tem um número significativo maior do que o seu concorrente. Majoritariedade é isso, tem um número maior do que o seu concorrente. Fica até o final, pois a gente tem muito mais conteúdo aqui, hein? O presidente tem poderes e atribuições que ajudam a exercer a sua administração, que são elas: elaborar e enviar projetos de lei ao Congresso Nacional, sancionar ou vetar projetos de lei aprovados pelo Congresso, nomear ministros para compor o gabinete e demais cargos de confiança, comandar as Forças Armadas, celebrar tratados internacionais sujeito à aprovação no Congresso Nacional, representar o país em relações diplomáticas com outras nações e gerenciar o orçamento federal. Esses são os deveres e atribuições que o presidente tem durante o seu mandato. Exatamente isso, meus amigos. Ele tem essa lista e não é nada fácil realizar ela durante esse governo. O presidente ele tem a ajuda dos ministros nessa missão impossível que é administrar o país. Essa missão impossível, ele vai ter a ajuda dos ministros, que são os Ministérios da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Economia. Exatamente isso. Eles irão ajudar o presidente a tomar decisões cruciais e outra, eles irão garantir que as políticas públicas estão sendo exercidas de forma correta.
durante o governo. Além dos ministros, o presidente conta com o auxílio da administração pública, que engloba todos os níveis, federal, estadual e municipal. A principal função deles é garantir a implementação da política pública, fazer a gestão de recursos para o Estado e atender às necessidades da população. Não posso deixar de mencionar a burocracia governamental, que já abrange os funcionários públicos. Os funcionários públicos têm a principal função de realizar as tarefas administrativas e também garantir que a implementação de políticas públicas garantida pelo Poder Executivo seja realizado. Não posso esquecer de ressaltar um fato bem peculiar que aposto que você já ouviu muito: Ministério da Fazenda. Quantas vezes você já ouviu essa palavra, Ministério da Fazenda? Se você acha que Ministério da Fazenda ele cuida de agricultura, você está totalmente errado. Você está muito, mas muito errado, meu amigo. Ministério da Fazenda não é nada mais nada menos que Ministério da Economia. Em 2021, ele mudou o nome agora para Ministério da Economia, mas antigamente era conhecido como Ministério da Fazenda, responsável pela economia do país. Todos os pontos mencionados até agora, pontos curiosos, pontos de atribuições e referente ao presidente, como funciona a sua administração com os ministros, refere-se tudo ao poder executivo, exatamente. A nossa democracia brasileira é dividida em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Tudo o que foi mencionado até agora refere-se ao poder executivo, do presidente e ministros. Mas tem um poder judiciário e legislativo, que irei mencionar agora durante o vídeo. O poder legislativo ele é responsável pela elaboração e aprovação de leis e pela fiscalização. No Brasil, o poder legislativo ele é dividido em 2 poderes, exatamente, pela Câmara dos Deputados e pela Câmara dos Senadores. A Câmara dos Deputados é formada por 513 deputados, eleitos a cada 4 anos por voto popular, exatamente. Esse número, 513, ele é proporcional à população de cada estado, mas claro, sempre respeitando o número mínimo de deputados. A principal função deles é votar e elaborar projetos de leis. Exatamente. Um exemplo, quando um presidente ele quer elaborar uma lei, ele quer realizar um projeto, esse projeto ou lei precisa ser aprovado lá na Câmara dos Deputados primeiro, para que possa iniciar o processo. E olha que fato interessante, qualquer cidadão brasileiro, ele pode realizar o processo, na verdade ele pode pedir o impeachment do presidente. Exatamente, você, se você quiser, você pode pedir o impeachment do presidente, mas depende da Câmara dos Deputados dar início ao processo, depende do presidente da Câmara dos Deputados começar esse processo, pois qualquer um pode pedir, mas para começar o processo mesmo só depende dele. E outra, um fato que eu deixei de exaltar aqui: o presidente da Câmara dos Deputados ele é eleito entre os deputados, não é eleito a voto popular. O Senado Federal ele é composto por 81 senadores, exatamente, 2 por estado e Distrito Federal. Diferentes dos deputados federais, os senadores eles têm um mandato de 8 anos. Eles são eleitos de forma alternada, sendo que a cada 4 anos, 1/3 do Senado é renovado. Os senadores eles têm uma função semelhante com os deputados federais. Eles aprovam e votam em projetos de leis e também elaboram elas. Mas suas funções vão um pouco além também. Eles também aprovam e rejeitam indicações presidenciais para cargos, como para cargos do Supremo Tribunal Federal, para Procurador-Geral da República e embaixadores. Em caso de impeachment, se o presidente estiver nesse processo, quem irá investigar é o Senado Federal. Agora vem a grande pergunta: qual é a diferença entre o dos deputados federais para os senadores federais? A diferença não tem muita, são apenas detalhes, porque ambos exercem a mesma função, implementar a política pública. Mas a diferença é que os deputados federais representam a população brasileira, já os senadores representam o Estado e seus interesses. Mas cada um com suas obrigações, um ajudando o outro.
Em caso de impeachment, caso os deputados federais iniciem um processo contra o presidente, os senadores são responsáveis por investigar o processo. Mas claro, vem uma outra questão. E o Supremo Tribunal Federal? O presidente, quem aprova e rejeita as indicações para esse cargo? Vem o Senado Federal, que eles vão investigar os candidatos e irão dizer se aquela pessoa está apta a estar naquele cargo. A Câmara dos Deputados vem como a primeira casa para aprovação de leis e rejeição delas também, e elaboração, não só ressaltando aqui. Pois tudo que o presidente deseja realizar precisa passar por uma aprovação pela Câmara dos Deputados e pelos senadores. Por isso é muito importante que o presidente tenha uma boa relação ali com a Câmara dos Deputados e com os senadores, para que possa ter uma harmonia. Porque, pensa comigo, se o presidente pudesse ter autoridade sobre tudo do nosso governo, a gente não teria direito de inspeção, não poderia fazer nada, porque o presidente iria fazer tudo a favor dele. Claro, eu acho isso muito importante, ter 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, pois cada um tem uma opinião diferente. Então assim a gente pode ter um governo onde tem aquela balança. Porque imagina se o presidente fala: se você não gosta do que eu gosto, eu não ligo, pois quem manda aqui sou eu. Calma aí, as coisas não funcionam assim. Funciona da seguinte forma: 3 poderes, e os 3 poderes irão analisar e dizer se é uma boa proposta ou não. Creio eu que isso é uma boa democracia. Claro, não estou dizendo que irá começar uma nova guerra, uma nova era, uma nova ditadura brasileira. Não, sendo que nós já tivemos aqui no Brasil. Se vocês querem um vídeo sobre a ditadura brasileira, comenta aqui embaixo, que eu irei fazer um vídeo especificando como foi a ditadura brasileira, porque eu vejo muito pouco explicado nas escolas, na mídia, como realmente foi. E você sabe o que foi Direta Já? Se você não sabe, calma aí que eu vou trazer conteúdo pra você, Direta Já. Você vai gostar muito, porque o Brasil tem muita história, e muito melhor até que da Europa, hein? Segunda Guerra, não vou dizer melhor, mas bate de frente ali, meus amigos. Continuando com o vídeo. É muito importante ter 3 poderes: judiciário, executivo e legislativo, pois, como eu já expliquei, imagina uma pessoa com 100% de autoridade. Já tivemos provas disso que não tivemos bons resultados, mas com 3 poderes, 3 opiniões diferentes, cada um pode analisar, aprovar leis e opinar sempre para o melhor da população. Creio eu que esse sistema de democracia é um sistema ótimo para a população, porque só traz benefícios para nós, cidadãos brasileiros, e para quem também apta por esse sistema de democracia. O Poder Judiciário ele é responsável pela interpretação e aplicação das leis, e também a sua principal função é administrar a justiça no Brasil. O sistema judiciário ele é formado pela uma das mais altas cortes, exatamente, meu amigo, pela uma das mais altas cortes. É o STF, Supremo Tribunal Federal. Se você, meu amigo, já teve pesadelo com bicho-papão, com qualquer outra coisa, é porque você não conheceu o STF. Todo político teme eles. Além de fazer os políticos tremer na base, o STF ele é um órgão do Poder Judiciário, exatamente, e sua principal função é implementar a Constituição Federal e garantir que está sendo realizada de bom modo. Não posso esquecer de ressaltar o STJ, o Supremo Tribunal da Justiça, exatamente, o famoso STJ. Não tenho dúvida que você já ouviu muitas vezes STJ no Jornal Nacional, e até hoje você não sabe o que é, meu amigo. Mas calma lá que eu vou lhe explicar o que ele é e a sua principal função. O STJ, como eu falei, é o Supremo Tribunal da Justiça, exatamente. E sua principal função é julgar casos referentes à legislação federal, exatamente. Caros colegas, já falamos de tudo até agora. STF, STJ. E está faltando um muito importante também, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, exatamente. Aposto que você já ouviu essa palavra no Jornal Nacional, certo? E vou lhe explicar agora qual é a sua função e do que referente se trata. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ele se trata somente de questões trabalhistas e entre outros, exatamente.
Até agora você já ouviu a definição e a função do STF, STJ e TST. É muita informação, informação realmente fácil, prática e eficaz, que você não vai se esquecer. Eu não tenho dúvida que você não vai esquecer depois daqui. Comenta aqui embaixo, rapaziada, se você gostou do vídeo, se está gostando e se tem alguma informação que eu deixei de mencionar aqui ou se mencionei e você não gostou. Pode comentar aqui que irá ser um prazer conversar com você e entrar em contato com você que está me ouvindo. Muito obrigada e vamos continuar o vídeo. Chegando ao fim agora, rapaziada, agradeço por você ter ficado até agora e vejo que, após analisar a nossa democracia, vejo que nós podemos melhorar muito ainda. Tem pontos que precisam ser melhorados e tem pontos que já estão bons do jeito que está e a melhora pode piorar. Exatamente. Essa é a minha humilde opinião e eu quero que você deixe sua opinião aqui, por favor, para saber e a gente conversar um pouco. Quem sabe a sua opinião não chegue até lá, a política lá, e o pessoal não possa dizer, nossa, essa opinião é muito boa, irei implementar aqui. Claro que tem muitos políticos envolvidos em casos de corrupção, exatamente, e também tem políticos que estão ali para realmente lutar por nós, garantir um bom futuro, garantir que o Brasil possa se tornar o número 1 no mundo. Mas calma, para isso acontecer depende somente de você, meu amigo, depende de nós. Nas próximas eleições, pense bem, estude sobre o seu candidato, estude sobre a política, procure saber, porque eu vejo muita gente indo votar e nem saber como funciona a nossa democracia, a Constituição Federal. Procure saber sobre isso, isso é muito importante, não é besteira. Muito obrigado e fique com Deus.